Fala, galera do Meteoro Repórter, mais um programa importantíssimo aqui. Agradecer ao pessoal da editora Planeta, que traz aqui a escritora, filósofa Márcia Tiburi, ela que é formada na minha área, tá trazendo um livro interessantíssimo aqui, lançamento neste finalzinho de 2025, Ninfa Morta, uma história de ódio às mulheres, essa é a capa do livro de mais de 300 páginas. Ele traz aí informações muito interessantes de como a gente tem um verdadeiro sistema criado pelo patriarcado nesses tempos que a gente teve de recorde de feminicídios na cidade de São Paulo. A gente tem o caso da prisão e depois soltura do Calvo do Campari. Eu estou mega curioso para conversar um pouco com a Márcia sobre a confecção desse livro e sobre os acontecimentos recentes. Mas antes disso, vamos de vinheta aqui para a gente começar a nossa entrevista. Márcia Tiburi, queria agradecer pela sua presença, uma honra ter você aqui entre as convidadas no Meteoro Brasil e te perguntar, da onde vem esse nome Ninfa Morta? Seja muito bem-vinda a esse livro de mais de 300 páginas. Oi, Pedro, prazer para mim estar aqui com você, bater esse papo sobre esse livro que está surgindo, né? Está sendo lançado justamente nesse momento tão crucial da luta feminista no Brasil e no mundo afora, com esses índices estarrecedores de feminicídio que configuram mesmo uma espécie de massacre, né? De matança. A gente pode dizer que anualmente desaparece uma cidade de médio porte de mulheres que são simplesmente assassinadas pelo fato básico de serem mulheres, né? Então é isso que caracteriza o feminicídio. Mas te contar desse título, eu venho trabalhando nesse assunto há mais ou menos uns 20 anos. Eu encontrei o primeiro arquivo desse livro esses dias, data de 2003. Então, eu comecei fazendo uma análise biopolítica do conto da Branca de Neve para apresentar num congresso que eu participei, enfim, na Espanha, filosofia do direito há muito tempo. Bom, e depois eu acabei fazendo um pós-doutorado em artes, em que eu analisava justamente a imagem de mulheres mortas na história da pintura. Como eu venho também da literatura, escrevi 7 romances na minha vida, eu sempre li com essa atenção, mas lá li as obras literárias com atenção à questão das mulheres e fui verificando que tinha sempre muitas mulheres mortas e não havia só aquela descrição dos corpos femininos e aquele elogio do corpo feminino, aquele elogio romântico, mas há muita misoginia também, misturada, inclusive, com romantismo. E, de repente, eu comecei a me dar conta que aquela imagem que era clássica, que era um verdadeiro tropo, né, lá nas artes visuais, que é a minha área, também se repetiam, quer dizer, que é uma das minhas áreas de formação, também se repetiam na história da literatura, que é uma área que eu faço esse exercício de escrever romances, né? E, ao mesmo tempo, eu venho da filosofia, estudei filosofia e sempre fiquei muito, perplexa e me questionando por que os filósofos, enfim, que tinham escrito os livros que a gente estuda na faculdade, eram misóginos e também apresentavam as mulheres sempre como figuras, assim, abjetas e condenadas nas suas obras. Resultado. Todos homens, todos europeus e brancos, né, Márcia? Isso. Então, o resultado, Pedro, o que eu acabei fazendo foi me dar conta que havia essa imagem que se repetia em todas as textualidades, em toda uma produção imaginária. E aí, qual foi a colagem que eu fiz? Eu percebendo que os textos do sistema patriarcal eram plenos, sobrecarregados verdadeiramente, né, dessa imagem das mulheres mortas, e percebendo também que a história desse imaginário correspondia a essa ideia, e percebendo, claro, que na vida real as mulheres também sofriam feminicídios e a história das mulheres é uma história da violência doméstica, mas da violência, de todo tipo de violência, em que inclui violência simbólica, violência doméstica e violência física. Eu resolvi juntar as duas coisas, ou seja, entre essa produção simbólica do patriarcado nos textos
E essa produção da vida concreta tinha um elo, e eu tentei explorar isso no meu livro. Qual é o elo que une essa produção simbólica e essa vida diária de violência das mulheres, né? Então, a ninfa morta é a imagem emblemática que dá conta, a meu ver, desse culto sacrificial das mulheres, ou seja, prazer que é do olhar masculino e da ação masculina desse sistema patriarcal que acaba por idolatrar a mulher morta. Então, as mulheres vivas são odiadas, as mulheres mortas, que são silenciosas, caladas, são perfeitas, brancas, silenciosas, são imutáveis. Elas ali naquela posição, naquele instante em que elas são capturadas nesse lugar, e aí a gente encontra essas mulheres, essa imagem, esse tropo, na literatura, na poesia, na tragédia grega, na tragédia moderna, na história do cinema. A gente encontra uma fórmula do Edgar Allan Poe, que diz, no texto dele chamado Filosofia da Composição, ele diz: não há imagem mais poética no mundo do que uma bela mulher morta, como se fosse uma espécie de fórmula de sucesso das obras de arte. E aí, então, entre essa produção simbólica e a vida real, a gente vê que o patriarcado é o sistema que coordena e organiza esse culto sacrificial, providenciando a morte real e a morte simbólica das mulheres a todo momento. E nesse momento histórico, nós estamos vendo exatamente isso. Essa subida, né, essa ascensão do feminicídio diz respeito a aquilo que alguns estão chamando de crise do patriarcado, que, na verdade, é uma virada reacionária, que já aconteceu em outros momentos da história, uma virada reacionária de uma masculinidade que as pessoas estão chamando de tóxica, e tem tudo a ver com isso, porque ela prevê a morte. Ela busca a morte dessas mulheres para instaurá-las nesse de pura imagem, né? Então, a imagem da mulher que deve ser adorada e que pode ser adorada contra essa mulher real, que não é fruto do imaginário, embora as mulheres muitas vezes tentem também corresponder na vida real a essas imagens. E evidentemente, essa mulher real é a mulher que incomoda, né? A mulher que fala, a mulher que denuncia, a mulher que não se submete, a mulher que não se deixa rebaixar, a mulher que não se deixa usar. Sendo que eu faço uma crítica no livro bem grande também ao modo de produção do corpo feminino nesse sistema, né? Então, não é um livro assim de crítica, muita crítica com o objetivo de desnudar, né, de deslindar completamente esse sistema, de mostrar exatamente como ele funciona nas profundezas do seu inconsciente, do seu processo de produção simbólica e imaginária também. Tem uma correlação interessante que você estabelece, Márcia. Tudo isso que você está falando é impactante e faz muito sentido. Você fala, tem a questão ali você fala de misontonia, seria uma ontologia e o governo que os homens fazem, né, o controle que eles fazem do corpo feminino como um ser matável. Eu queria que você explicasse, sem querer psicologizar muito, mas eu vejo uma correlação. Essa coisa do homem gostar da mulher silenciada tem muito a ver com o tipo de relação afetiva e sexual que a gente tem na nossa intimidade? Então, eu acho que o que eu quis fazer é uma filosofia política, mas eu precisava também mostrar a ontologia desse processo, ou seja, como as coisas se constroem, como elas vêm a ser. Em termos assim muito simples, a gente pode dizer que a ontologia é um estudo do ser, mas na vida concreta, a ontologia diz respeito ao que está dado, né? Ao que a gente naturalizou, ao que a gente trata como sendo a verdade dos fatos, é aquilo que está aí, né? E aí eu criei essa expressão misontoginia para mostrar que a misoginia, o ódio às mulheres, ele é ontogenético, ou seja, tem muita gente que pergunta, tá, quando é que começou essa violência contra as mulheres? E eu digo, olha, aquelas hipóteses historiográficas
que partem da ideia de que existe um patriarcado, um matriarcado que é superado por um patriarcado ou destruído por um patriarcado. Esse tipo de hipótese a gente não pode fazer muita coisa com elas, mas o que a gente pode saber é que o patriarcado está em vigência e que ele é um sistema reprodutivo e repetitivo, um sistema linguístico, uma codificação, como eu coloco ali no livro, e essa codificação faz a gente funcionar. E isso diz respeito ao funcionamento exatamente do sistema. E eu mostro também que existe aquilo que eu chamei de ginecropolítica. Então, para quem é das humanas, né, gente, começou a se falar tanto de necropolítica a partir daquela obra do Achille Mbembe, e que enfim, tem, aliás, esse título. Eu tentei mostrar que, ok, sim, há um projeto de matança dos trabalhadores, como diz o Achille Mbembe, o devir negro do mundo tem a ver com isso. Então, construir o negro, né? Capturar uma parcela da população, escravizá-la e transformá-la no negro, entre aspas. E aí ele fala desse devir negro, porque ele diz o devir negro tem a ver com essa proletarização que está condenada à morte. Então, ela vai ser usada e depois ela vai ser descartada e, quem sabe, até mesmo morta na base de uma morte violenta. Mas isso é exatamente o que acontece com as mulheres ao longo da história, confinadas nos gineseus das casas, confinadas dentro do espaço que já lá na Grécia Antiga, na filosofia política do Aristóteles, era o oikos, né? Essa espécie de campo mesmo, onde as mulheres são concentradas, né? Usando aí campo como um paradigma do político, né? E, claro, quem curte essa área da biopolítica vai poder debater muito aí com o livro para entender, né? Por que eu faço uma leitura biopolítica das mulheres. Bom, mas isso, então, veja, o que acontece é que tudo isso é organizado dentro do sistema, de um sistema que funciona com operações linguísticas. Então, a gente se generifica homem e mulher a partir, e outros gêneros, a partir de matrizes de subjetivação, que correspondem também a circunstâncias concretas da vida. Então, eu falo, por exemplo, que os homens são subjetivados a partir da matriz de subjetivação, que é a violência, e que as mulheres têm uma outra matriz de subjetivação, que é o cuidado. Então, entre violência e cuidado, as operações corporais são completamente diferentes, afetivas e linguísticas também são diferentes. E aí, claro, isso tudo é interiorizado pelos corpos. Então, a gente pode fazer, então, uma leitura, que é o que eu faço no livro, uma leitura biopolítica, ou seja, pensando no cálculo que o poder faz sobre esses corpos. E o cálculo, então, sobre o corpo das mulheres, que eu acho que é um cálculo essencial para a gente entender, inclusive, racismo, capitalismo, e assim por diante. Eu coloco tudo lá no patriarcado, né, Pedro? Bom, então, quando a gente vai analisar a nossa vida conjugal, a nossa vida doméstica, a vida da família, sim, faz todo sentido, porque a gente começa a ver, e nós, como indivíduos, mesmo que a gente seja super crítico, mesmo que a gente seja super desconstruído... A gente reproduz esses comportamentos na base da própria repetição e na base da própria socialização. Porque quando você coloca, eu acho interessantíssimo, isso se conecta à biologia, mas não é uma tese biologizante. Você, na verdade, está designando algo que acontece na prática que não fica naquela coisa, né, Márcia? Assim, a gente não tá falando em abstrato, a gente tá falando de questões reais que a gente vê muitas vezes materializado no discurso daqueles caras red pills, né? Com certeza. Então, mas o que eu tento mostrar é que os corpos são construídos. Claro. Então, o que é simbólico, ele vai construir os corpos. Eu levo muito a sério aquela tese do Max Weber de que o capitalismo produz os corpos dos trabalhadores e dos empresários dos quais ele precisa para sobreviver. Isso vale também para as mulheres. Então, como se dá? Por isso que eu falo tanto no livro em corpos mulheres, corpos femininos, para tentar mostrar que não é uma mulher essencializada, é uma mulher, a mulher é um corpo construído. Sim. E tanto é construído que a gente, mulheres e homens são corpos construídos, que a gente pode se entrar num devir homem trans, num devir mulher trans, e são essas mulheres todas e esses homens todos
que a gente está discutindo, quer dizer, a construção das masculinidades. E acho que isso, espero, né, que quem esteja estudando isso e invocado com isso hoje, leia o livro e que a gente possa debater. Mas, para mim, a coisa que mais pegava era tentar mostrar como a gente está, todos nós, homens e mulheres, e homens e mulheres de todas as sexualidades, homossexuais, heterossexuais e assim por diante. Todos nós estamos enredados num sistema que é muito maior do que a nossa vontade. Então, é necessário, sim, um esforço de entender, é preciso estudar tudo isso. Quando eu me debrucei para trabalhar isso, demorei todo esse tempo para publicar esse livro, entreguei ele para a editora no começo do ano, ele saiu agora, né, em começo de novembro. Eu fiquei todo esse tempo escrevendo esse livro, porque eu também tinha muitas dúvidas, eu precisava fundamentar muito bem o que eu estou dizendo nesse livro, também por isso ele ficou meio grande, né? E eu queria também conseguir dizer tudo, quer dizer, como esses sujeitos são produzidos, como a gente tem os exemplos aí na história da literatura, na história da filosofia, para analisar. Eu precisava amarrar essa conversa e para abrir os olhos das pessoas, né? Eu acho também que faltava um livro de filosofia política feminista no nosso cenário, inclusive no cenário internacional, porque eu cunho expressões, trago categorias, que articulo também categorias que eu não vi em toda a bibliografia que eu pesquisei ao longo desses anos todos, né? Sim. Eu acho que ele tem muita novidade, mas é para ajudar as pessoas, né? Para fazer com que a gente possa enxergar melhor as cenas que a gente está performatizando, às vezes, do jeito vendido, né? Eu acho que muitos caras aí que estão... É o que eu ia te falar, eu acho que esse livro aqui não é para as mulheres, é para os caras lerem, a gente precisa ler isso aqui. Sim, então, muitos caras, desses aí que estão fazendo papelão agora públicos, Red Pills, você pode pegar também aqueles, entre aspas, esquerdomachos, que são os caras... Claro. Muito prepotentes, muito sem noção. Tem uns aí que estão se detonando, falando porcaria na internet. As mulheres estão entendendo tudo e estão fazendo a crítica. Eu ainda nem me envolvi em fazer certas críticas, porque nem precisa. As mulheres estão, as jornalistas, as professoras, as influencers, tem muita gente entendendo como funciona o patriarcado e entendendo como funciona esse discurso masculinista disfarçado de bom mocismo, sabe? E aí também isso, né? É a hora de a sociedade inteira, todos os gêneros, raças, classes, as pessoas se darem conta que existe uma centralidade desse corpo feminino como um corpo que foco, sem dúvida, da violência. E quando eu falo do gênero matável e do gênero matador no livro, é porque claro, não estou dizendo que você nasce, você se torna homem ou você se torna mulher, e por isso você se torna matável ou matador. Eu quero dizer, o desenho, o projeto, o design do gênero é esse. Então, um homem nasce com esse monopólio da violência em suas mãos. Quando ele instruído como homem, criado como homem, o que é ensinado para o menino? A ser violento até o ponto, claro, hoje com mais crítica, hoje com mais lucidez, a gente está tentando fazer isso, o feminismo tem feito isso na sociedade, mas assim, a autorização para matar, ela é histórica. Então, os homens sempre tiveram o direito de matar as mulheres. É muito recente que esse direito de matar as mulheres, essa soberania, como eu falo no livro, tenha sido questionada. É dos anos 70 para cá, com a história da Ângela Diniz, né? Até a 2023, que a ideia da legítima defesa da honra sai se torna tratada como inconstitucional pelo STF, né? Então, veja, a gente está falando de um absurdo que parece assim... que não mudou há 10 anos. Antes da nossa cultura e da nossa civilização, só que não, é de hoje. E a prova disso é que as mulheres estão sendo mortas a pauladas, né, gente, em tudo quanto é lugar. Os casos que a gente viu nos últimos tempos, mas a toda hora, a todo momento existe isso,
são estarrecedores. Agora, falar uma coisa também, que foi o que eu acho que pegou mal aí para alguns desses machistas disfarçados, né? Que estão aí na internet. Veja, eu criei junto com companheiras em 2020 um movimento que chama Levante Feminista contra o Feminicídio. Gente, foi dificílimo instaurar essa campanha. Ela, claro, ela foi se espalhando pelo Brasil, mas ela é profunda, ela está lá nas bases das mulheres, ela juntou feministas do Brasil inteiro. A gente tem um Dia Nacional do Levante Feminista contra o Feminicídio, apoiado por deputadas que compraram a nossa causa. Claro, hoje a gente teve esse movimento articulado há uma semana atrás pelo Mulheres Vivas, né, que é um movimento recente. Não, assim, não existiria nada disso se a gente não tivesse criado o Levante há 5 anos atrás. Então, eu estou falando isso para dizer, nós que acompanhamos o que acontece com as mulheres, vemos a matança de mulheres diariamente. Eu fui escrevendo esse livro também, ciente disso, analisando esses casos. Eu não fico contando os casos, né, no meu livro. O livro é um livro de filosofia política, né? Isso. Mas se eu não tivesse esse convívio com essas companheiras em luta, se eu não tivesse nessa observação, se eu não visse assim que na vida real a ameaça de morte contra as mulheres é concreta, eu não teria como construir uma filosofia política calcada em cima da noção de medo, de ameaçabilidade. É uma categoria assim para a gente colocar na nossa conversa, né? E na conversa geral, quando se pensa em matança de mulheres, que é um fato inegável, embora haja, evidentemente, os negacionistas desse fato concreto da nossa história infeliz desse momento. Segura os negacionistas, eu quero voltar nesse ponto, mas eu queria puxar um outro assunto, porque tem uma aluna sua que é muito minha amiga, a Érica Caramelo, ela falou que conversou com você essa semana. E eu tive uma discussão com a Érica interessante. A gente tá na Rede Progressista de Games e ela falou para mim que você disse anos atrás que você pensava, antes de acontecer o Bolsonaro, a sua saída do país, que o Jean Willis podia virar presidente do Brasil. E aí a Érica me confidenciou e falou, pô, eu gosto muito da Márcia, mas eu falo, cara, quando você vê o Brasil real, ele é muito conservador. Eu falei, Érica, é conservador até alguém ir lá, pô, quem imaginaria que o Lula ia ser presidente 3 vezes sendo retirante nordestino? E eu fico falando pra ela, cara, a gente tem que começar a construir Érica Ailton presidente. Tem que radicalizar, ainda radicalizar não só no sentido da ideologia, mas nessas questões de gênero, de representatividade. O que você pensa sobre isso? Queria jogar essa... Então, legal a gente falar sobre isso. Beijo para ela. A Érica tem todo motivo também para me criticar, porque ela é mulher, ela sofre as repressões. Eu não tô nesse lugar para falar disso. Mas eu gosto de provocar. Então, sabe o que eu acho? Nas minhas teorias, eu venho tentando fazer uma teoria da fascistização, né, da construção do fascismo na América Latina e no Brasil, já faz uns 10 anos, né, desde o lançamento do Como Conversar com o Fascista. E aí, nas minhas teorias, o que eu digo, Pedro? Que o fascismo é um jogo de linguagem. Então, eu nunca digo assim, o Brasil é autoritário. Digamos assim, ele é circunstancial. Ele só pode ser interpretado de maneira circunstancial. Porque um país que vota no Lula contra o Bolsonaro, e depois é capaz de votar no Bolsonaro, na verdade está jogando um jogo de linguagem. Ora o jogo de linguagem autoritário, ora o jogo de linguagem democrático. E o Jean Willis foi um sujeito que, quando ele entrou no Big Brother Brasil, ele fez o Brasil acordar e aceitar a questão homossexual na vida das pessoas. O Jean libertou muitas pessoas, sobretudo homens gays, mas muitas mulheres também lésbicas, e ele libertou muitas famílias, e ele fez muito bem a muitas famílias com o seu exemplo, a sua inteligência, porque o Jean, eu conheço profundamente, o Jean é um menino superdotado, né? Ele é um garoto de escola de superdotado, ele é a memória mais absurda. Eu brinco muito, o que é verdade, eu brinco pelo absurdo. O Jean sabe todas as letras de música da MPB, enfim, da MPB, e ele sabe a Bíblia inteira também. Ele é um gênio.
E ele é uma pessoa que articula tanto e pensa tanto. Eu acho ele muito genial. Bom, mas o Jean tem aquela inteligência também aberta, viva. Então, esse cara, ele comoveu as pessoas com isso. Para gostar do... E as pessoas amavam muito ele. Eu me lembro quando teve uma pesquisa, na época, acho que foi 2000, que foi antes do golpe, tá? Acho que era 2014. Tinha uma pesquisa... a eleição da Dilma 2? Então, que aí perguntaram na Paulista quem era, em quem que as pessoas votariam. O primeiro candidato era o Lula, o segundo era o Jean Willis. Então, eu não pagaria Jean, que vai voltar para a política, se as deusas e os orixás assim permitirem, ele vai voltar para a política, e eu não apagaria o Jean dessa possibilidade, porque eu acho que ele é uma potência afetiva na política, é uma pessoa muito corajosa. Tudo que se criticou e tudo que se fez contra ele, as críticas da esquerda e a detonação e a destruição que se operou por parte da direita, hoje se tornou visível. O cuspe que Jean deu no Bolsonaro é um cuspe que é um ato cívico, de fato, é um ato cívico, é um ato de resistência, né? Um sinal linguístico de resistência democrática, naquele momento, enfim, daquele golpe abjeto, quando o Bolsonaro devia ter sido preso, todo mundo fala isso hoje em dia. Então, é disso que eu estou falando. E aí, veja, Jean é precursor disso tudo. Não existiria uma Erika Hilton, que eu adoro, não existiria... Eu também acho. Fábio Contarato, não existiria muita gente que entrou na política sem o Jean, que vem desse mundo LGBTQIAPN+, ele abriu esse caminho. Então, e eu acho que ele tem muito mais para fazer, muito mais para dizer. Enfim, o Jean é uma pessoa muito completa, ele é um intelectual, ele é um artista, ele é uma pessoa generosa, ele é uma pessoa ética. Então, eu realmente sou muito fã e sou muito amiga dessa pessoa, vou defendê-lo sempre. Então, só para te contar isso, né, que eu acho que faz sentido a gente lembrar disso. E aí que o Jean saiu daquele amor absoluto que era lançado sobre ele no Brasil, no Big Brother, vocês vão se lembrar, e ele passa a ser odiado, mas esse ódio contra ele é orquestrado. Claro. Imagina, inventaram fake news monstruosas, coisas do tipo, ele era o deputado que, segundo a extrema-direita, o fascismo brasileiro, ia regulamentar o casamento de pessoas com animais. Então, imagina que as pessoas acreditaram nisso. Por quê? Porque, e eu escrevi isso em vários dos meus livros, a gente passou, de fato, por uma lavagem cerebral e por uma terapia... O Jean foi acusado, você lembra disso? De ter feito a facada no Bolsonaro. Então, ele estava... Se ele não tivesse saído do Brasil, ele seria provavelmente morto aqui, ou então condenado por um tipo de absurdo desses, né? Então, é disso que a gente está falando, de uma pessoa que tinha que ser destruída pela extrema-direita porque prejudicava muito os planos da extrema-direita. Num certo sentido, eu também passei por isso. Eu também claro. tinha Brasil, né? Enfim, a gente passa por isso por quê? Porque você está ali, é um simples cidadão, mas um cidadão que fala de maneira articulada e consegue as estruturas e que tem gente que escuta. Então, a artilharia vem para cima de você para destruir você. Mas eu continuo achando que Jean tem muito a nos dizer e que a gente tem que prestar atenção nessa operação que aconteceu na direção dele. Então, daquele amor total a um ódio gigantesco que foi produzido. Por isso que eu falo muito nas minhas teorias sobre o fascismo, que o fascismo é um jogo de linguagem. E aí, sendo um jogo de linguagem, é o jogo de linguagem articulado no ódio. O ódio é fácil de manipular, o ódio é fácil de transmitir, é um afeto super compensatório. Você escreve mensagens de ódio, clichês de ódio, e as pessoas começam a construir comunidade em torno disso. Por isso também no meu livro, coisa que eu já fiz num outro livro de 2020, eu intensifico essa minha teoria de que entre o fascismo e o machismo tem um elo de ligação muito profundo. A gente está falando, em ambos os casos, de processos masculinistas, de um jogo de homens contra as heterodenominadas minorias políticas, contra mulheres, contra
imigrantes, contra negros, contra judeus, contra muçulmanos, não importa, é contra uma heterodenominada minoria política, e por aí vai. Então, e sempre, claro, esse elogio e essa construção dessa masculinidade prepotente, tóxica, fria, destrutiva, capaz de matar, que faz o discurso da matança. Então, é disso que a gente está falando, dos apologetas do feminicídio, que são de extrema-direita. Eu já vi até gente que, assim, fica ali no lusco-fusco, né, da esquerda e da direita, alguns esquerdomachos, que fazem apologia também do feminicídio. Sim. Então, é pavoroso, assim, é pavoroso o que a gente está presenciando, mas o que a gente pode fazer nessa hora? Trazer esclarecimento, porque é, sem dúvida, uma guerra híbrida que ainda está sendo jogada, e esse é um conceito útil para a gente que trabalha com os meios de produção da linguagem, para a gente saber se defender, né? Fazer a guerrilha conceitual necessária para se defender dessa grande guerra de destruição e ódio contra as minorias políticas, inclusas aí, claro, as classes, as raças, as sexualidades, os gêneros, tudo isso. Essa desculpa, Márcia, e aí eu pego no espectro amplo, eu concordo com você, para mim o red pill, esses masculinismos é argamassa, é base da extrema-direita, mas eu concordo com você que isso está em setores da própria esquerda, da dita esquerda, né? A gente tem sérias dúvidas quanto a isso. Tem também uma questão que, assim, uma palavrinha que eu deletei do meu vocabulário, para mim ela não tem sentido nenhum. Porque, assim, se você detectou uma injustiça, você fala logo o que é. Se a denúncia é falsa, é linchamento, tem outros crimes que se enquadram. Mas não é uma ficção essa questão de cancelar? Porque eu não vejo concretude nisso. Que as pessoas gostam de lixar umas às outras na internet, claro que todo mundo gosta. Isso aí é o que você falou da mecânica do ódio. Isso existe. Agora, cancelar, me parece desculpa para o cara não assumir os BO. Então, que bom te ouvir falando isso. Tem duas palavras que eu acho que elas são esquisitíssimas. Essa aí e a palavra identitarismo. E eu tenho falado muito... Parece que a gente é tudo time de futebol, né? Você torce pro São Paulo, tem outro cara do Palmeiras, outro do Corinthians. Porra, cara, que negócio é esse? Então, Pedro, aí eu comecei a falar muito em identitarismo também imaginário, que é uma ficção criada pelo esquerdomachismo, que se instaurou como uma ideologia pela qual, tipo, eles se atrasaram no tempo e esqueceram que a esquerda evoluiu como democracia, como tarefa de instaurar uma democracia radical, como luta por uma democracia radical, na qual todas as pessoas e os corpos e as representações têm que ser levadas a sério. Isso aí já estava no Marx, já estava no Lenin, já estava, enfim, em grandes figuras lá do passado e, sobretudo, nas feministas socialistas, né? Que, aliás, eu acho que nem existe todo o feminismo liberal, assim, é uma falcatrua, né, gente? Não é feminismo coisa nenhuma, mas o cancelamento também. O que é o cancelamento, né? Eu não acho, por exemplo, que eu tenha sido cancelada. O que eu acho que aconteceu comigo foi uma perseguição mesmo, acho que tem esse termo, né? E na perseguição, você é banido, você é ameaçado de morte, tem gradações diversas disso. Eu não diria que o Jean Willis e eu, Emanuela Dávila, fomos cancelados. O que aconteceu é que a gente fomos perseguidos e tivemos que nos proteger. Eu acho que essa é uma desculpa, assim, dos homens. A gente não vê feministas sendo canceladas. Inclusive, assim, quando uma feminista fala uma coisa que era inadequada, porque todo mundo é humano e erra, o que acontece? Você vai lá e corrige o seu rumo, discute, analisa. Esses dias, por exemplo, a Ana Mui Laerte fez um filme que ela é uma mulher super feminista, né, gente? A obra de arte dela é feminista. Aí ela foi fazer um filme sobre a Geni e colocou uma atriz que não era trans. Isso não pegava bem. Ela foi criticada de maneira saudável, pode ter tido alguém que xingou. A gente criticou ela aqui, tá? Tô só nomeando, nós criticamos, mas nunca na direção assim, joga a obra da pessoa no lixo. Não, vacilou, normal, acontece. Então, e aí o que ela fez? Ela foi lá e corrigiu. Ela foi lá e trocou a atriz, fez um debate público, porque
esse negócio também, tem muita coisa que é nova, a gente está em plena transição democrática para uma relação melhor, enfim, com os novos corpos que surgem, né? Então, acho que isso faz parte do processo pedagógico, né? E aí eu acho também que os homens, tem muitos homens que estão encarando o processo no sentido pedagógico, o que eles podem aprender, mas fica muito ruim quando um cara assim, se coloca numa posição de vítima, ou de protagonista, ou de as mulheres estão pegando muito pesado. Baby, fica quieto, vai cuidar da sua vida, vai estudar, vai analisar. Acho que eu escrevi isso num livro chamado Feminismo em Comum, em 2018. Eu falava de política da escuta. Assim, se eu sou cis e as pessoas trans estão aparecendo, então eu fico quieta e escuto essas pessoas. Se eu sou branca e as pessoas negras estão aparecendo, eu fico quieta e escuto essas pessoas. Se eu sou homem e as mulheres feministas estão trazendo uma questão nova, eu fico quieta e escuto. Para mim é muito isso, sabe? Tranquilo. Para mim é isso que está em jogo. A gente precisa aprender a escutar essas figuras que estão trazendo uma novidade que desconstrói o sistema. E aí, se os homens estiverem em crise, é hora deles enfrentarem a sua crise, a meu ver, nos seus grupos de homens anônimos, sabe, de machistas anônimos. Aquele grupo que os machos falam merda, é isso aí. Todo mundo sim. Os consultórios psicanalíticos. Acho que é hora de se confessar com seu padre, com seu pastor. É hora do pastor procurar uma corregedoria para corrigir os seus erros misóginos também. Mas, assim, não dá para os homens pedirem para as mulheres se responsabilizarem pela falta de consciência deles, né? Aí pega mal mesmo, dá uma certa preguiça, né? É disso que vocês não têm que ser professoras de nada, né? Essa que é a questão. É o que você falou agora há pouco. E tem, acho que um equívoco também, Márcia. Me corrija se eu estiver errado. Sempre tem aquela coisa, os caras vêm com um discurso do tipo, mas elas vêm com aquele negócio do lugar de fala. Você acabou de falar para mim do seu livro. Eu não encontrei bibliografia com mulheres. Como é que a gente não vai ceder protagonismo se a gente quer realmente a diversidade? Porque aí fica esse negócio, se os caras não param para escutar, acho que isso significa ceder também. Tem que ceder controle, tem que ceder poder. Aí ninguém quer falar sobre isso quando a gente bota essas coisas na mesa, né? E tem que ler a gente, entendeu? Exato. Então, tem que ler a gente. Eu fiz o meu livro, por exemplo, pensando, eu li as mulheres, eu li os homens. Primeiro, aliás, como já sou uma pessoa de 55 anos, eu dei aula de filosofia a vida inteira. Eu fiz uma formação lendo homens. Aí fui me dando conta das mulheres, por sorte, cedo, né? Fui me dando conta de que precisava ler as mulheres, e fui estudando as mulheres, e fui estudando as feministas, e ok, então eu li todo mundo, então eu acho que eu posso fazer esse balanço dos dois campos. E eu não acho que a gente não deva citar os homens, mas quando eu vejo, por exemplo, Axel Honneth, escrevendo aquele livro dele do reconhecimento, que todo mundo citava para cá e para lá, um dia eu disse, eu já tinha lido as feministas falando disso pra caramba, eu disse, vou lá ler esse livro desse cara. Tem um trecho no começo da introdução que acho que ninguém leu, porque tem uma hora que ele fala assim, bem no final da introdução, eu sei que as feministas andam falando desse assunto aí, mas como eu não li as feministas, então eu vou falar aqui do meu jeito. Aí, assim, tipo, filho, que vergonha, sabe? Todo mundo lendo você. Então você finge, não escreve essa merda dessa frase, sabe? E aí tem esse problema, a gente que é mulher lê os homens. Então a gente está indo e voltando, já deu 3 voltas e eles ainda estão no ponto morto, entendeu? Eu já li todos os caras. Aí, não todos, obviamente, quero dizer genérico, mas eu li os clássicos, eu li os que importam, eu li muita gente também brasileira, bacana. Tenho paciência também, que eu acho chatos, acho um pouco profundo, sabe lá? Mas, assim, muitas mulheres, quero dizer, quem são os caras que me leram? E aí você pega uma preguiça, sabe? Quando você vê os esquerdomachos que vêm lá e dizem assim, 10 anos depois do atraso sobre o fascismo, a esquerda errou de diagnóstico porque não percebeu o fascismo. Baby, filho, acorda!
Eu escrevi Como Conversar com um Fascista faz 10 anos. Você não leu porque você não lê mulheres. Porque se fosse um homem, você leria. Você não leu porque você não leu uma filósofa. Quem ficou desesperado com a eleição do Bolsonaro em 18? As mulheres. Quem está organizando os principais protestos agora? As mulheres. Então, mas Pedro, eu falava lá em 2016, eu comecei a falar, esse cara vai ser presidente. Uhum. Eu escrevi, eu falei, claro, eu posso dizer, muita gente me escutou. Eu não posso dizer que eu não fui escutada. Eu fui muito escutada. E é justamente porque eu fui escutada que eu virei parte do alvo da Dilma Rousseff, do Lula e tal. E aí eu fui muito bombardeada pela extrema-direita, eu virei personagem preferencial da destruição da direita. Foi realmente muito perseguida. É outro capítulo, né, que outra hora a gente fala. Mas só para dizer, assim, precisava ter sido mais lida, entendeu? Precisava ter mais atenção. E falo dessa atenção para comigo, para dizer, para comigo que sou uma mulher que escrevo, uma filósofa, como existem outras muito interessantes escrevendo, analisando, pesquisando. O Brasil tem grandes mulheres fazendo filosofia, antropologia, ciência política, tem figuras geniais que não aparecem tanto quanto homens medianos. E aí vem aquela história, né? Que eu fiz um artigo acadêmico sobre isso, que é aquela ideia que as feministas negras trazem para a gente, né? Que é o que é. Como é que é? Elas falam assim: eu queria ter a autoestima de um homem branco, de um homem branco medíocre. Porque um homem branco medíocre, ele faz. A gente tem uma rede de proteção, é maravilhoso. É incrível, chega a ser piada, assim, você vê, o sujeito escreveu ou nada, ou escreveu muito pouco, ou escreveu uma grandíssima porcaria, mas ele vai ser muito mais lido, porque ele é um homem do que a gente. Então, eu tenho esse cuidado hoje claro, eu leio os homens, mas eu leio muito mais as mulheres, eu estou muito mais interessada nelas. São as mulheres que estão bombando na literatura, por exemplo, né? A cofundadora do Meteoro, a Ana, ela tem uma piada pronta aqui, que é o seguinte, que é um canal gerido por mulheres, né? Ela botou um boneco assim, masculino atrás, barbado, ela falou, não, é porque o pessoal respeita mais homens aqui, né? A gente tem o Bob, que autoriza as minhas opiniões, aí eu posso falar com um pouco mais de moral, é isso, né? Só zoando para sobreviver, né? Claro que sim. Então. Mas eu acho que é isso também, a gente seguir estudando, pesquisando, tentando fundamentar, mas, sobretudo, estando abertas ao debate. Então, eu estou aberta ao debate. Eu não estou. As coisas que eu falo, eu gostaria que as pessoas viessem debater comigo, lessem meus artigos, seja na Cult, seja na Liberta, as revistas que eu escrevo, meus livros, e venha debater. Eu estou super aberta para dizer, errei, que bom, seu argumento é melhor que o meu, sabe? E nesse livro, que é dos livros mais importantes que eu acho que eu poderia ter escrito na vida, eu realmente estou muito animada que as pessoas leiam, discutam, me coloquem perguntas, levantem outras hipóteses, digam que eu estou errada. Eu faço que nem o Foucault, eu conto com a maldade do leitor. Eu acho maravilhoso isso, né? Então venham, vamos debater. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que falta na questão de debater o feminismo? Muito bom esse ponto que você coloca. Falta debater também com mais honestidade, Márcia? Que veja bem, a questão toda é o seguinte, eu concordo bastante com você, acho que deve ter pouquíssimas coisas que eu discordo, até fazendo autocrítica das minhas próprias atitudes, mas eu acho que... Mas falta as pessoas que discordam falarem mais honestamente do que elas discordam? Então, eu acho em relação ao feminismo. Em relação ao feminismo. Eu acho que as pessoas conhecem pouco, né? Então, como é que funciona a produção da mentalidade? Ela funciona a partir de discursos prontos, que são transmitidos nessa codificação geral do sistema. A mídia, então, ajuda nisso, aí a pessoa escuta uma coisa, ela não vai ler, não vai tentar entender, não vai debater, não vai pesquisar. Tem uma preguiça gigantesca no Brasil atual, aliás, no mundo todo, e tem a ver também com o sequestro que as pessoas estão vivendo em relação às telas. Então, a gente está muito sobrecarregado de informação, muito sobrecarregado de texto, e o hábito da leitura, de pegar um livro do começo até o fim, né, de fazer uma investigação, está muito mal, tanto que, veja só, várias pessoas têm criado belíssimos clubes de leitura,
que serve justamente a essas pessoas que querem se concentrar numa leitura. Mas tá tão difícil de ler sozinho, e ao mesmo tempo é tão prazeroso ler junto, que eu acho que esses clubes de leitura são uma solução pra gente, né? Juntar com as pessoas para poder ler um livro. É uma atividade, poxa, é um prazer, assim, é como tomar um vinho raro, sabe? É uma coisa maravilhosa. Então, que talvez voltar para isso, né, seja um caminho. Exatamente. Márcia Tiburi, teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Não, eu sempre jogo essa pergunta pegadinha, porque assim, com você vai ser tranquilo, mas os entrevistados mais cascudos eu falo, não, as distorção entrevista. Não, no final eu perguntei se você queria que eu perguntasse mais alguma coisa. Eu tô feliz da gente poder falar um pouco sobre esse livro. Ele é um trabalho assim de fôlego, né, muito cuidadoso. Certamente tem erros. Erros, quero dizer, talvez um erro de diagramação, talvez um erro, algum tipo de erro desse tipo. E talvez tenha até questões que possam ser melhor colocadas por outras pessoas, sabe lá? Mas eu gostaria muito que as pessoas lessem realmente, sabe? Não tem nada mais agradável, mais prazeroso para quem escreve do que ter leitores e leitoras que concordam e que discordam, mas pessoas que te deram aquilo que é o mais maravilhoso de ter na vida, de receber, né, de outro ser humano, que é a atenção, sabe, Pedro? Eu respeito muito quando uma pessoa me dá atenção, como você está me dando agora, porque é uma coisa importante, é uma coisa rara, é uma coisa muito generosa. E é isso, a gente não precisa concordar em tudo. Ninguém está procurando consenso. O que a gente está procurando é respeito, né? Por isso eu acho que tem uma coisa também, Márcia, assim, o seu livro é muito sério, eu dei uma boa olhada, e ele é assustador de uma certa forma, é ninfas mortas. Eu gostaria muito que a sociedade melhorasse, aí não é questão de eu concordar ou discordar de você, melhorassem para você escrever sobre as mulheres vivas. Eu queria que a gente parasse de falar de sobreviventes, sabe? É muito triste isso. Mas elas são tão apagadas e tão silenciadas, que a gente precisava mostrar que isso é um patamar, sabe? Infelizmente, é uma imagem que é emblemática dessa cultura patriarcal. Sim. Então, entendendo o que essa ninfa significa como uma fórmula da violência, talvez a gente consiga entender o todo e transformar esse todo num lugar melhor para a gente viver, né? Exatamente. Eu fico muito na cabeça, aconteceram casos escabrosos nos últimos dias, mas o do Calvo do Campari não foi um feminicídio, felizmente, mas aquela moça com 11 marcas no corpo todo, e ela ainda tendo que se expor para se proteger do cara, que a gente nem sabe, ele pode se safar ainda, depois de tudo, sabe? Tá provado ali que ela foi, eu falei aqui no vídeo, ela foi espancada, gente. E outra coisa, nesse caso, é que ele tava meio em baixa. E aí, com essa violência toda, ele é como se ele tivesse retomado uma visibilidade assustadora. Eu não sei se ele não teve mais seguidores, porque eles que fazem apologia da violência acharam maravilhoso o que ele fez. Então, é uma figura bem perigosa. A misoginia tem que ser criminalizada no Brasil, sabe? Tem. É óbvio. Porque é um crime, por que não ser criminalizada, né? E tá tramitando, né? Quem sabe a gente consiga isso. Embora o Congresso, que tem que votar sobre isso, seja misógino, né? Por isso que tem que ir na Paulista. Provavelmente, quando essa entrevista sair, eu espero que vocês estejam na rua. Vamos lá para a gente mobilizar e fazer toda essa questão. Márcia, beijão. Se precisar de espaço aqui, portas abertas, tá? Obrigada, Pedro. Adorei conversar com você. Um beijo para todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Meteoro Repórter aqui com Márcia Tiburi, gente. Uma entrevista incrível. Vamos de créditos finais. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.